Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá qual horário você esteja assistindo esse nosso bate-papo. Estamos aqui fechando mais uma maratona do Oscar no Cinecultura, com esse bate-papo muito legal com o Edi, o Giovanni e a Kessia. Eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem e já dizer que esse podcast é realizado pela Fundação Cultural de Palmas em parceria com a KZA Filmes e a Vitória Geek. Enfim, eu sou o Gustavo Henrique. Esse é um prazer, mais uma vez, bater papo aqui, falar sobre o Oscar, a maratona do Oscar que a gente teve no Cinecultura, os vencedores. Então, vamos fazer uma rodada aqui de apresentações primeiro, as emoções após essa noite. Então, Edi, vamos lá, começando com você. Eu sou Edi, sou fotógrafo e crítico de cinema, e tocantinense, colinense, pé rachado. É nóis. Eu sou Giovanni Assis, estou presidente da Fundação Cultural, mas aqui, como um apaixonado por cinema, por audiovisual, jataense, goiano, também do pé rachado, apesar de goiano. Kessia. Sou a Kessia, produtora audiovisual, diretora, trabalho com produção audiovisual, séries, né, cinema, tenho uma produtora, Tocantins Filmes, sou mestre em comunicação e amo cinema, né, vivo disso. Acho que é o caso de todo mundo aqui. Eu me dei conta que eu também não me apresentei. Eu falei, meu nome é Gustavo Henrique, eu sou professor do UFT, de teatro, também pesquiso cinema, adoro cinema, então estou aqui mais como apaixonado por qualquer outra coisa. E acompanhei ontem o Oscar e começamos. Houve alguma surpresa nesse Oscar ou nada de novo no front? Nada de novo no front. Nada, né? Não vi assim, não, surpresa. Primeiro, a grande surpresa também é que ninguém bateu em ninguém no Oscar esse ano, né? Então já é uma surpresa. Surpresa boa. Mas a expectativa dos vencedores, das casas de aposta e dos vencedores dos sindicatos, o resultado foi a mesma coisa, né? É um Oscar mais óbvio de muito tempo aí que não tem. Ou seja, denúncia. E de César está aqui falando pra gente observar as casas de apostas. Porque há risco aí de ter sido manipulado esse Oscar. É isso? Não. Não. O ano passado podia ser, né? Olha só, tá vendo? Ano passado o filme, talvez o 10º melhor filme, foi campeão, né? Então foi estranho no Oscar do ano passado, quando aquele filme, que era um remake de um filme francês, vence o Oscar de melhor filme. Mas esse ano não. O filme mais hypado, mais querido, mais que todo mundo curtiu, venceu, certo? Não tem muita polêmica. Já tinha vencido o Globo de Ouro, já tinha vencido o Critics' Choice Awards, já tinha vencido o Sindicato dos Produtores e Diretores, venceu tudo, né? Então é um filme que já tinha um caminho muito óbvio, né? Os 7 Oscars dele já estavam óbvios, né? E eu acho que é importante a gente dizer que não teve surpresa, mas não necessariamente que isso fossem as nossas escolhas e preferências para os vencedores, né? Eu acho que é importante salientar isso, porque acho que, como a gente comentava ontem naquele nosso grupo interno lá do WhatsApp, estava muito óbvio, os filmes estavam muito óbvios aqueles que ganhariam, muito óbvios, apesar da nossa distinção de opiniões. Né? Eu acho que nada de novo no front, né? Assim, já esperávamos tudo isso e eu acho que é um filme que dividiu, né? Dividiu muito, assim, polêmico. Tem muita gente que gosta, tem gente que saiu no meio do filme, não quis assistir, enfim. E é isso, assim, é tudo junto, é uma coisa muito louca, assim, todo lugar ao mesmo tempo. Então, realmente, a coisa foi... Mas, assim, é orquestrado, né, de forma incrível e por isso, né, ganhou, né. Não sei se mereceu, assim, do meu ponto de vista, não era o melhor filme, mas... né, ter a carreira e realmente entreteu. Você e tá falando cumpriu. sobre o Tudo em Todo Lugar. Tudo em Todo Lugar. Tudo em Todo Lugar. Pra você, quem era o filme a ganhar? Nada de novo no front. Nada de novo no front. Pra ti é Tar, né? Como é que é? Pra ti qual que era, Tar? Pra mim, Tar. Pra mim, Tar ou Banshees de Inisherin. Mas Tar é o meu preferido. Pra mim, o filme que mais me surpreendeu dentre os 10, pra mim não foi o melhor filme de 2022. Top Gun, não. Mas foi o Triângulo da Tristeza. Eu não gosto do nem era pra estar nessa lista, lista. né? Eu gosto da mensagem dele. Mas assim, quando eu falo eu não gosto, eu gosto da mensagem dele, eu acho que ele é bem feito, e eu acho que é um filme que merece ser visto. Aliás, vejam no Cinecultura, vale a pena.
O que eu acho, pra mim, que falta nele um pouco no final, me parece que ele te adianta o que vai acontecer. E aí me fez perder a sensação, inclusive, de surpresa, que me afastou um pouco do filme. Eu acho que é um filme onde essa surpresa é necessária. Então, a primeira metade do filme me pegou muito, e a segunda nem tanto. Por isso que eu não gostei tanto dele. Agora, conversando com várias pessoas, tem muita gente com quem eu converso que é o contrário. Que o filme vai pegando mais conforme vai andando. Por isso eu digo, vejam o filme, eu acho que é importante. Que foi esse o meu caso. A primeira metade, eu adoro a manipulação que o diretor nos apresenta no filme. Porque a primeira metade do filme, eu fiquei pensando o que eu estou fazendo aqui, assistindo e perdendo tempo de assistir essa futilidade, esse jogo de futilidades de uma elite tradicional que se apresenta na tela e é só isso e nada mais. De repente, a partir daquele jantar tosco, surreal e maravilhoso, o filme ele dá uma reviravolta, ele começa a nos apresentar um looping, né? Um looping que é exatamente a mesma coisa que estava sendo apresentada da elite da primeira etapa, só que numa perspectiva completamente distinta, diferente e antagônica. Então, eu gosto dessa manipulação. E aí me faz previsível, me é previsível o filme só no último minuto, que é claro, a gente não vai dar spoiler aqui, mas naquela cena onde a gente vê exatamente o que vai acontecer antecipadamente, mas com alguns minutinhos de previsibilidade. Né? Eu não gostei do filme, não. Você não... Acho que você tá um pouco no meu time. Na lista, né? E só, eu falo demais, né, gente? Mas só para dizer, Tar é o meu segundo filme preferido dos 10. Só que eu acho Tar um filme difícil. Ele é um filme que ele é ao mesmo tempo aberto no sentido de que ele te deixa perguntas, ele te deixa... que eu acho interessante por isso, porque eu vou mergulhando naquele universo. Mas, ao mesmo tempo, ele não te pega na mão e vem e vou te contar essa história. Então ele afasta muita gente, ele não apela pro emocional, ele é um filme frio. Ele é um filme que, ao mesmo tempo que distancia a câmera, ele vai sempre trazendo o close da Lydia Tar, né? E aí, Tar é difícil porque ele apresenta muitas sutilezas, né? Um filme de sutilezas, e é um filme que também apresenta alguns tecnicismos que é claro que deveriam ter pelo ambiente, pelo universo do filme, mas que não é qualquer pessoa que tenha a disposição ou a predisposição de mergulhar naquele mundo tecnicista da música erudita. Sim. Né? Então, mas atrai público, né? Mas atrai. Se você não conhece nada da música erudita, a vontade de ouvir, eu acho que o filme traz um pouco disso. Mas tem duas coisas de surpresa do Oscar desse ano que teve. Eu acho que o primeiro foi a Disney nem a Pixar levar a animação, né? Sim. Verdade, bem pontuado, muito bem pontuado. E é um filmão, é melhor um filmão, eu da acho Pixar que da Disney. é algo interessante a gente ver um filme de stop motion. Stop motion, trazendo, inclusive porque o stop motion é caro, né, de se fazer, é difícil, não é algo que demora, não é algo que é popular, né, digamos assim. Mas o resultado tá aí, assim, é um resultado muito efetivo. É primoroso. É muito incrível, é lindo. Então, eu acho que foi maravilhoso essa vitória para trazer, na verdade, assim, toda a representatividade. Aí falando, para mim isso foi um Oscar de representatividade, assim, de trazer tudo aquilo que estava meio perdido, esquecido por aí, veio tudo nesse Oscar. Você não trocava, não? O Pinóquio por Triângulo das Tristezas indicado melhor filme? Pois é, eu trocava na hora. Pois é. Eu trocava pelo Nada de Novo no Front. Mas aí, aproveitando que defenda... Né? Não, mas defenda o filme, porque a gente falava falou Gente, vamos defender. Eu vou noite triste pra você, porque ele ganhou 4 4 vezes. Não, eu fiquei super feliz, porque o Tudo em Todo Lugar é um filme que eu gosto muito também. Não, mas fale do Nada de Novo no Front, que eu acho que pra você é o melhor filme. É um filme, assim, apesar de ser daquela coisa assim, ser tudo certinho, né? Assim, uma narrativa que é contada muito
no estilo que a academia gosta de se contar, né, tecnicamente bem feito, fotografia, edição, e mesmo assim, apesar de ser um filme de guerra, que eu sei que tem muitos, apesar de, né, porque muita gente não gosta de filmes de guerra, ele traz uma mensagem e traz os personagens, né, traz as pessoas, assim, a história deles e claramente expõe a inutilidade de uma guerra, né? E eu acho que ele foi tudo certinho, sabe aquela coisa assim? Fez a lição de casa? Todo certinho. Então, pra mim, ele, no conjunto da obra, ele, pra mim, é o melhor filme por isso. E, né, assim, tem uma outra perspectiva também, né? Ele ganhou como melhor filme internacional, mas... Ganhou o melhor filme internacional. Acho que é um problema que a gente tem, que é o melhor filme internacional, né? Ser candidato ao principal. Também acho. Porque ele adianta a premiação, digamos assim. Exato. Então teve essa questão aí, realmente, e acho que mereceu. Mas, a segunda surpresa que eu falei, que eu falar também, que eu tava dizendo, é o seguinte, o Oscar de documentário. A gente tinha diversos documentários bacanas e aí a academia decidiu que queria dar uma lição no Putin. Mas não foi uma surpresa. Não foi. Não foi uma porque surpresa. Porque não acompanhou as premiações nos festivais documentários. É que não foi muito uma surpresa de que eles iam dar o Oscar, isso. Pra lacrar no Putin. Se posicionar a favor da Ucrânia, pegar o líder da oposição, a Rússia, e levar pro Oscar com a família dele, Sim. entregar uma estatueta para cada um deles, né? Então, é um posicionamento muito político da academia. Então, é isso que eu acho que não é uma surpresa, de que ela teria esse posicionamento político. Porque é diferente das outras premiações, que não tem toda essa visibilidade. Sim. Eu acho que, nesse caso, a visibilidade do Oscar acabou levando o prêmio para esse lugar. Assim. Mas, gente, a gente daqui a pouco vai estourar o nosso bloco, que era para falar sobre os vencedores, e a gente não fala sobre o grande vencedor da noite. A gente vai falando sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo e não fala sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E aí, felizes, satisfeitos, eu gosto do filme. Eu tinha falado há pouco tempo atrás, pra mim o meu preferido era o Tar, mas se ganhasse Banshees de Inisherin ou Tudo em Todo Lugar, eu estaria feliz do mesmo jeito. Então pra tu era o terceiro. Hã? Pra tu era o terceiro. Não, é o segundo empatado com o Banshees de Inisherin, sabe? Essa coisa assim. Pra terceiro. Por que você tá fazendo essa disputa? Não, porque o Oscar é isso, você Mas vota numa lista Oscar. prioritária. Mas... Azar do Oscar, inclusive. Pra mim seria o quarto, viu? Porque os Banshees ainda estariam na frente dele. Né? Tem o deixa primeiro, segundo, terceiro, mas você não escolhe um e aí soma tudo, enfim. Kécia, começa aí. O que você acha? Então, tem muita coisa ali, né? Assim, muita coisa pra ser vista, ser analisada, pra ser falada. Já vai fazer piada, né? Tudo. Eu não consigo nem falar. Eu não falei, ó. Dessa vez. Então, assim... Tem as mensagens... Aqui, ó. Até achei pertinente vocês trazerem aqui, porque realmente... A gente encontrou com a Evelyn e a Juba Tupac no caminho. Elas vieram participar aqui, fazer uma aparição. Existe, né? Tem as mensagens, tem todos os questionamentos aí sobre a vida, sobre relações, sobre existência, enfim. Tá tudo lá. Ao mesmo tempo que eu acho que é um filme de atuações. Assim, são grandes atuações, Michelle... Eu tá maravilhosa, o ator coadjuvante também. Assim, na verdade, olha, temos 2 indicações de atriz coadjuvante, né? As 2 foram indicadas. A Jamie Lee Curtis. Bota a Michelle Yeoh aí pra gente ver a cara dela aí. Ah, não, a coadjuvante, olha aí. Sim, Jamie Lee Curtis, foi sensacional. Mas é porque o ator... Os dedos de salsicha no Oscar pra ela, né? Sim, chorando com o dedo de salsicha no rosto, ela ganhou um Oscar. Mas continua. Você estava falando do ator coadjuvante, e do ator coadjuvante. Que Rui Kwan. Sim, exatamente. Olha ele aí também. Exatamente. Ele, né, assim, muito incrível. E foi um retorno muito triunfante, assim, né, pra ele. E pra Michelle também, desde do Dragão, né? Tigre e Dragão, que não ganhou, deveria ter ganhado. Ganhou estrangeiro, né? Ganhou estrangeiro, né? Foi. Mas ela, tô dizendo. Ela não ganhou, né? Ela não ganhou. Então, eu acho que por atuações, ele é incrível. Tem uma montagem, né, assim, muito incrível. Não sei se o roteiro, entendeu? Pra mim, problemático é o roteiro. Eu não gosto muito do roteiro, não gosto muito de várias coisas que eles colocaram. Eu não achava que ia ganhar roteiro, né? Eu falei isso. Né, assim, que colocar assim, o orquestramento tá lá, tá legal. Mas elementos ali, eu achei que poderia facilmente ser substituído por coisas muito mais pertinentes, digamos assim.
Eu estou num tempo de analisar, a gente passa por fases, né? Eu estou num tempo de analisar tudo na perspectiva do capitalismo. E daí, nesse sentido, não sendo surpresa que Tudo em Todo Lugar fosse ganhar, para mim é muito óbvio porque ele ganha. Primeiro, porque é um grande filme, porque tecnicamente responde a tudo que o audiovisual, o cinema precisa, mas para mim, decididamente, ele é uma resposta de uma intenção de mercado. E a gente vai falar um pouco mais de representatividade em outro bloco, e aí talvez a gente fale um pouquinho melhor sobre a presença do mercado asiático. Então, assim, eu acho que foi um grande achado do ano da academia encontrar um grande filme, mas que satisfizesse ao mercado, porque não é à toa, e não é à toa que já comentávamos ontem, que os indianos e os asiáticos vêm com grande aparição, visibilidade nesse Oscar, porque são os dois, China e Índia são os dois maiores países em população do mundo. Então, para mim, é muito certo dizer que tudo ganharia por uma visão de mercado. Agora, para passar para você, Edi, pegando o que o Giovanni falou, RRR, a gente pode dizer que foi vencedor porque levou o Oscar da categoria que concorreu, ou foi um perdedor porque nem entrou em outras categorias. Você, que eu sei que é um entusiasta do filme, o que você acha? Rapaz, a Lady Gaga nem vestiu roupa para o Oscar porque sabia que ia perder para o RRR, né? Na verdade, fizeram uma bobagem ali, porque a academia tinha confirmado que ela não iria cantar, já tinha confirmado, já estava tudo roteirizado que ela não iria participar, de repente aparece ela sem maquiagem. Mas 10 minutos antes foca na Lady Gaga completamente maquiada, montada. E depois também. E depois também. Então... É a apresentação, né? E é bom saber que a gente tá na moda, né? Usar All-Star e camisa e calça rasgada tá na moda agora. A Lady Gaga trouxe pra gente. Mas a galera achava que dava a Rihanna, né? E não deu Rihanna. E a Rihanna tava ali na apresentação, enfim. Só que quando toca Nato Nato, eu subi no sofá e comecei a dançar também, né? Meus filhos estavam juntos, começaram a dançar. Musicão, assim. Eu acho a música da Rihanna uma música bonita, boa, bonitinha. Era a música mas eu acho muito óbvia demais. É muito trazer a marca da África mais daquele jeito americano de cantar e trazer emoção, né? Para quando quer dizer de uma causa. Eu acho óbvio demais. Nato Nato, cara, não tem jeito. Você ouve Nato Nato, dá vontade de você aprender aquela coreografia lá, que obviamente... E era um filme, pra mim, que podia estar no melhor filme. Podia estar indicado a filme internacional também. O problema é que a Índia, ela tem 2 grandes estúdios, sabe? A Bollywood e a... Tollywood, que é Nato Nato. Que é E é uma disputa lá. Eles preferem Bollywood. E Tollywood apresentou o melhor filme, que é o RR, e a Índia não quis mandar. E aí deu no que deu, né? Tiveram que dar um Oscar pra eles, o filme, não, né? Foi por canção. Mas era pra ser internacional, eu acho. Ou outros prêmios, não sei. Eu adoro aquele filme. Eu gosto muito dele. Eu tenho reserva. Eu gosto do filme, mas pra mim é uma diversão muito... diversão, assim, eu não... Mas isso é cinema, sabe? Também, não tô dizendo que não seja, mas eu não consigo... Calma, não precisa ofender o Tato toda hora, legal. Não, mas eu não consigo comparar, por exemplo, RRR com Close, que pra mim, obviamente, deveria ter sido o vencedor. Na minha opinião, eu entendo Nada do Novo do Front ter ganho internacional, mas pra mim Close ganharia mais do que a Argentina, apesar de que eu acho que a Argentina é um filme que o Brasil precisa se inspirar. Todas as escolas devem ver, todos os lugares devem ver a Argentina 1985 para ver se a gente se inspira e faz alguma coisa parecida com o que os argentinos fizeram naquele ano. Para pegar daí, eu prefiro, acho Close o melhor filme, mas a minha preferência era o argentino pela mensagem que ele passa, assim, para ver se dava de roteiro, uma chacoalhada, né, assim, Mas Nada de Novo no Front não é um filme que me pega, a gente já discutiu aqui algumas questões, mas eu concordo, ele é tecnicamente muito bem feito. Sim. Então, é claro por que ele foi vencedor. A gente está chegando ao final desse nosso primeiro bloco, né? Mas fiquem aí e dancem Nato Nato, que a gente volta aqui para falar sobre o Brasil e o Brasil no Oscar. E o Brasil no Oscar.
Ok, gente, vamos continuar aqui falando sobre Oscar nessa maratona que vai chegando ao fim, com uma pergunta. Quando é que a gente vai voltar a sonhar com um filme brasileiro ganhando Oscar? É possível? Uma coisa aconteceu de importante esse ano, que a gente tem de volta o Ministério da Cultura, novos investimentos na Cine, então há um futuro promissor para o cinema brasileiro, porque cinema precisa de dinheiro. E a gente tem um governo passado que estava dizendo que a Lei Rouanet, o cinema e música, isso é dinheiro levado fora. Isso mudou. Então, acredito eu que nós vamos voltar a sonhar. Não só com Oscar, mas com Cannes, Veneza, Berlim e outros espaços, né? Sem dinheiro não faz. Não dá pra fazer cinema sem dinheiro. E olha que nosso cinema é mais barato do mundo, né? Eu acho que ninguém produz filme tão barato com no Brasil. certeza. E assim, eu acho que até trazendo sobre essa questão de dinheiro, né? Falando assim, porque o audiovisual é realmente, o cinema é caro, né? É caro de se fazer. E teve um edital, que é o edital de novos realizadores, o primeiro edital depois de tantos anos, né? 100 editais em que saiu o resultado e não tinha um filme da região norte, né? Foi uma polêmica muito grande. E logo quando Marte 1, né? É um filme do Acre, ganhou Gramado. Então, assim, não existe essa história de dizer que, porque não tem talentos ou não tem... Não tem dinheiro para se investir. Uma vez que tem dinheiro, você vê um filme como Marte 1, incrível, né? Não tem o que se dizer. Acho que é isso. Marte 1 merecia estar lá? Acho que sim. Polêmica. É polêmica. É uma lista muito difícil. Assim, É uma lista muito complicada. Um dos anos mais complicados para o nosso cinema, né? Isso. Para estar lá representado. Sim. Eu entendo, assim, é claro, concordo com vocês, dizendo que existe uma boa perspectiva, fundamentalmente porque a política mudou, nacional, a intenção política, que isso está, obviamente, diretamente relacionado com ter dinheiro para, mas eu ainda fico me pensando o que nos levará de novo a estar lá. E aí, Edi, eu até te pergunto, assim, o que levou a Argentina, por exemplo? É claro, não vamos desconsiderar que é um excelente filme. É um grande filme, é Ricardo Darín, é um grande roteiro, é um grande cinema, mas o que lobby? Quem fez o lobby? O que a gente pode aprender com a Argentina para a gente produzir um bom filme e levar esse bom filme de novo a Prime, né? A Amazon Prime, ela fez um investimento maciço em distribuição nos cinemas nos Estados Unidos. Levou pra galera ter conhecimento, botou outdoor em Hollywood, pagou impulsionamento de rede social, teve dinheiro, né, da Prime. E eu acho que a gente pode pensar nisso também, sabe? Às vezes não só do governo, o governo também, mas assim, de outras áreas, pra gente poder, não é pra fazer o filme, é pra divulgar o filme. As pessoas têm que saber que ele existe. Porque se ficar só num circuito pequeno pra intelectualidade, não dialoga com o povo. E o cinema tem que dialogar com a população. E por isso que o Oscar é muito democrático. Marte 1 não estava na long list. Quer dizer, ficou fora da long list. Aliás, tem muito tempo que a gente está fora da long list. Sim. Porque a long list é a prévia do Oscar, né? Então, acho que então o explicar primeiro isso, né? passo A long list é a primeira lista que sai com um número bem maior de indicados, né? Os pré-indicados. E a gente não está conseguindo mais entrar nem nessa lista. Exato. E é porque eu fico também pensando numa questão que é do nosso tempo hoje, que hoje a gente não tem só, é claro que ainda é o principal, o dinheiro como forma de divulgar filme, né? E aí eu vou só me relembrar do caso desse ano da Bill Knight, lá do Living, que foi indicada por uma questão de internet, de redes, de uma outra atriz que indicou e começou a fazer campanha e gerou uma confusão maluca, quase teve que ser desindicada, quase cortaram, depois continuou. Então, assim, como a gente também atingir outros níveis de divulgação dos nossos filmes para que esses filmes consigam entrar num gosto popular, né? Mas Marte 1 é um bom filme. É um bom filme. É um bom filme. Ele podia estar na lista, mas esse ano, acho que esse ano foi muito difícil fazer esse 5. Eu não consegui tirar um daqueles 5 pra colocar Marte 1. Eu até cometi uma gafe aqui, porque Marte 1, na verdade, é um filme de Minas Gerais, do Gabriel Martins, que é o filme do Acre. É o Noites Alienígenas, né, gente? Que ganhou que foi o que ganhou. O Kikito. O Kikito. Eu ia até falar isso, que eu achei curioso
a produção ser do Acre e se passar em Belo Horizonte. Mas é bem corrigido e, enfim, temos alguma esperança ou não temos alguma esperança? Palavra final. Esse ano não, né? Não, mas assim, eu acho que você está falando para o futuro. Para os próximos anos. Definitivamente acho que a esperança é a última que morre. E eu acho que Paulo Gustavo vem aí esse ano. Exatamente. E é uma boa possibilidade de boas produções financiadas, com bons artistas, bons diretores, bons roteiristas. Eu acho que sim, temos esperança. O Kleber Mendonça pode ser não sei o que ele está fazendo agora, mas pode ser um filme, o próximo filme dele que saia. Ele foi pro Cannes, que saia nesse sentido, né? O menino que fez Marighella, o Wagner Moura. O Wagner Moura também Moura. tem feito filmes assim em nível internacional. Para estar ali em ponto de diálogo, talvez. É que é importante esse intercâmbio que os brasileiros têm feito, tanto nos Estados Unidos também na Europa, que eu acho que daí é que vem muito isso que eu tenho falado da Billie Knight, de outras formas de divulgação, que é os brasileiros adentrarem para dentro da academia. Estamos falando de Oscar aqui hoje, é claro, mas a gente está falando de todas as grandes premiações mundiais. Esse intercâmbio também se faz muito positivo, quando os brasileiros vão para lá, são conhecidos e começam a criar uma capilaridade também nessa forma de divulgar e fazer com que os nossos filmes cheguem mais. Mas buscar os festivais. Porque muito filme que vai pro Oscar só foi porque passou por Toronto, Veneza, Berlim, Cannes. Tem que buscar. E assim, é o melhor caminho, na verdade. Porque nenhum filme brasileiro vai bater de graça lá na porta do Oscar. Assim, realmente é preciso fazer toda essa trilha para que sejamos vistos, né? Para que sejamos vistos pela academia. Porque as pessoas que votam, né? Sabemos como tem aquela coisa chapa branca ali e tal. Apesar de que tá diferente, né? Inclusive esse Oscar mais ainda mostrou mais que eles querem mudar mesmo essa cara do que é o Oscar, né? Então, indo para festivais que pra gente, pro Brasil, os filmes são mais, não vou dizer fáceis, mas o cinema europeu ele se identifica mais com o nosso cinema, assim, né? A gente tem uma similaridades e a forma de se ver cinema, e eu acho que a gente consegue ganhar, né, Cannes, enfim, todos os festivais europeus e dali para lá, né? Ainda que o poder dos estúdios e do dinheiro esteja presente, ajuda, né? Mas nesses festivais europeus ele talvez não seja tão impactante quanto é no caso do Oscar. Toronto, hoje Toronto tem muita influência na long list, Festival de Toronto. Talvez fazer alguma coisa mirando no Toronto para aparecer na long list. E a 24 ter ganho também dá um sinal bem positivo nesse sentido, né? Agora, a gente estava discutindo aqui mais cedo, né, que fica essa questão da 24, mas eles já tinham ganho o Oscar com o Moonlight. Se a gente esquece que era deles. Mas alguém explica que era a 24. A A24 é a produtora do filme, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, que é uma produtora nova, né, uma produtora recente, que tem produzido filmes independentes, filmes de baixo orçamento, e quer dizer, já tá no seu segundo Oscar de melhor filme. E a Netflix nada, né? E a Netflix nada. E lembrando, Não, a obviamente... Netflix ganhou. Já é o quê? Segundo filme. ou terceiro melhor filme internacional? Olha aí. Sim. E ganhou com Pinóquio também, né? Ganhou com Pinóquio. Não, ganhou animação. Quatro. Ela tá ganhando várias vezes categorias de Elefante. melhor filme, mas é melhor filme internacional, melhor filme de animação. Adora também. O elefante lá, o bebê elefante. Bebê Elefante. Que é o melhor curta documentário. Exato. Isso. Então ganhou 5, 6 Oscars ontem. 6 Oscars. Foi o que mais ganhou, talvez. Foram quantos pra Nada de Novo no Front? 7. Não, 4. 4. Mais Pinóquio. 5. Mais o Como Cuidar de um Elefante. 6. 6 Oscars. E a 24, 7. Mas a A24, 7 Oscars. se contar com o que ela ganhou também do Moonlight. Não, foi agora. Sim. Não, só sim. nesse ano, né? Sim, Só sim, nesse só ano. nesse Foram as duas que destacaram. Que rivalizaram nessa Apple premiação. nada, Prime nada, a Warner gastou absurdo com o Elvis pra vender um Não filme que ganhou. não dava pra vender. Que não dava Nossa, mesmo. Dava, né, o gente? Elvis realmente... Elvis definitivamente Já não fora. devia estar nessa lista Pois aqui. eu ia até perguntar a opinião de vocês sobre Elvis, porque... É Por quê? divertido e tal, mas... Eu acho que é aquela nostalgia de Hollywood se mostrar e aí vangloria a Hollywood do Bohemian Rhapsody, passado a mesma coisa, sabe? Já vamos vender um cantor. e vamos vender uma figura. O ódio a figuras importantes
da história cultural americana. O Brandon podia ter perdido o Oscar de melhor ator pro Butler. Pro Austin Butler. Austin Butler. Tá, mas vamos fechar aqui, Não, então. e em algum momento eu Foi pensado nisso. até pensei. Então, mas nisso. vamos fechar aqui o anterior pra gente chegar nesse ponto que eu acho que é importante. A gente tem filmes brasileiros capazes de brigar por um Oscar. Eu acho que o consenso é meio esse, né? Sim, Quer dizer, sim. porque às vezes fica a Claro. sensação de mas nós já tivemos filmes que brigaram, Cidade de Deus, o Quarteto, Central do Brasil. E assim, nós temos. Bacurau foi um grande filme. O Brasil não quis Parte indicar. 1 é um grande filme. O Brasil não quis O Brasil indicar não Bacurau. quis indicar Bacurau. Nem Marighella. Nem Exato. Marighella. Nem Marighella. E nem Exato. Aquários. Marighella é um filme que, por Nem exemplo... Aquários. Com Som ao redor, o certeza. Brasil também não quis indicar. O Som ao Redor. Os bons filmes é um aqui filme- não Som ao indicam. Redor, pô. Quer dizer, é os filmes do verdade. Kleber Então tem. não têm sido indicados. Então, Então a tem gente tem toda essa filmes, questão. precisa Filmes nós melhorar a temos. indicação e todo o sistema de... Imagina Aquários com Sônia Braga sendo indicada. Rapaz, estava lá. Tava lá, não tem como. A Sônia é muito querida. E a sobrinha dela tá hypada lá nos Alice. Estados Tá. Unidos. Alice Braga. Está Alice hypada. Braga, Braga tá em maravilhosa. Era uma oportunidade nossa, a gente jogou fora. E essas conexões aqui eu acho que a gente tem que se ligar mais. Esses intercâmbios. Relação Alice tá... Relação humana. É isso. As pessoas se Então- conhecem, as pessoas fazem amizade, as pessoas Sim. tomam um uísque junto. Exato. Ok, então Tem isso também. puxando daí, a gente fica na esperança do comeback brasileiro no Oscar, mas vamos falar do que aconteceu de fato, que aí a gente chega no ponto Sim. do Brendan Fraser, que é uma história de retorno da figura que, além de tudo, é benquista por muita gente, Queridinho e tal. Já foi galã, né? já foi Já galã. foi galã. E Então ontem, finalmente ganhou o Oscar da Múmia que ele merecia? Não, brincadeira. ontem nós comentávamos que esse Oscar talvez seja o Oscar da superação e da representatividade de países, né, de locais, de regiões do mundo. Sim. Então, o Brandon é isso, é a superação, né? O cara que se entrou numa questão de vida pessoal muito complicada, sumiu, desapareceu e volta. Mas, de fato, gente, querendo ou não querendo, concordando ou não concordando, entre os 5 é a melhor atuação. Assim, ele se entregou de fato. O filme que não ajuda, né? O filme, eu tenho muitos questionamentos em relação ao filme. Muitos questionamentos. Mas, de fato, olhar na perspectiva daquela personagem é bem impressionante. Gente, e além do mais, ainda ganhou maquiagem e cabelos, né? Cabelo e maquiagem. Cabelo e Cabelo e maquiagem. maquiagem. Então, foram 2 Oscars para Baleia. 2 Oscars. Venham ver na programação do Cinecultura, 7 da noite, tá em cartaz A Baleia. Eu acho que é uma interpretação que merece ser vista do Brendan Fraser, E da atriz também, como é que é o nome da menina? Da que asiática. concorreu pela Baleia. É. Eu tenho aqui. Hong Chau. É, Chau. isso. Também muito os boa dois, a atuação os dois, dela, sim. né? Também muito boa a Na atuação verdade, o filme se resume a eles dois. Sim. Né? Mas o Darren tem feito muito isso, o diretor. Sim, né? sim, Ele sim. fez isso lá no O Lutador, o Michael Hooker, que Michael foi... Hurk. Sumiu, voltou. Superação, né? Outra A Jennifer superação. Connelly em Requiem for a Dream, ele traz, ela já tinha sumido, a Jennifer Connelly, ele traz de volta em Requiem for a Dream lá Verdade, atrás. traz ela. Ellen Burstyn também, ele traz de volta depois que ela tinha sumido. Inclusive o Oscar era dela e tomaram, né? Ou seja, se você é um ator que tá sumido, vá fazer um filme do Aronofsky. Ou do Quentin Tarantino, que Ou adora do- fazer isso também. Mas o Tarantino não vai te levar no Oscar. Não vai. Não. Não vai. O Aronofsky vai. Aronofsky vai. Vai. O máximo que a gente vai te levar é uma dor de cabeça, uma irritação, uma palpitação do coração. Falando em dores de cabeça, Kate Blanchett vai ficar com dor de cabeça ali, que fez talvez a melhor atuação da carreira Nossa. dela, mas tinha ali a Michelle Yeoh no seu auge, né? A Baleia. A Elisângela tá aqui falando a Baleia. Eu já falei, a Baleia, A às 7 da Baleia. noite no Cine Cultura. Não, na mas não é só isso programação. não. Não. Ela tá Baleia. soprando pra gente que Da a 24. da Baleia. É a Ganharam Baleia. 9 Oscars. Verdade, com a baleia Porque a Baleia dá 24. Perfeito. Obrigado, Perfeito, Elisângela. A gente Elisângela. já tinha esquecido que a Baleia dá 24. Não, a gente esquece. Olha né? só. E a Incrível, né? 24 comendo nas beiradinhas Olha aqui. Muito. só É. que Incrível, né? Impressionante. Os moleque novo pegou o Oscar, né? Sim. Muita gente nova, né? Não, Muita o diretor, os produtores. Da 24, os menino novo O ali. menino novo, jovem. Com uns Oscar na mão ali e tal. Gente. E o pessoal achou que era filme asiático. Falei, não, pô. A 24 é americana. É americana. E vão Mas pegar a gente tava falando de Kate Blanchett
Ela sabia, eu acho. No final Sim. das contas ali, ela sabia. A câmera passa, ela dá um sorrisinho ela dá um amarelo ali. sorrisinho Eu sei amarelo. que essa não vai vir pra mim, não. Tá tranquilo. Mas definitivamente é. Mas isso agora, imagina, sei lá, ela fez o filme achando que ia ganhar o Oscar. Aí lançou, falou, ficou ótimo, vou ganhar. Aí continua, vai ganhando com os festivais, aí de repente aparece essa onda da Michelle. Falei, ferrou. Ela triste, Mas foi do claro. SEG pra cá, foi do Screen Actor Awards pra cá. Ela Antes ganhou, era ela ganhou o BAFTA, inclusive, Ganhou o né? BAFTA. Ganhou o BAFTA. Mas não que é o Oscar inglês, né? Digamos assim. É que a personagem, né? A personagem não é simpática. E talvez isso pese É um um momento pouquinho. asiático. É um momento asiático. Não, Esse pra foi o além- É muito, não, pra além exatamente, disso, é muito pra momento, além de né? ser um momento asiático, a personagem da Michelle é simpático, é a heroína. Sim. É muito fácil você se apaixonar por aquela figura. Da Cate Blanchett, ela É o revés. é o revés. Ela é antipática, ela é dura, fria, mas olha, pra fazer uma personagem daquela. Eu tenho uma teoria de que ele resgata elementos da tragédia grega, de você colocar o herói em decadência em função dos seus próprios erros e dos erros do seu passado, né? Que caem sobre seus ombros. Trazer e tendo um que lidar com personagem isso. complexo, né? Porque o que acontece é isso que o Giovanni tá falando, assim, a heroína é aquele personagem que você ama, é fácil de amar, fácil de gostar. Quando você vai fazer um personagem que tem complexidade, que tem camadas ali, né? Então, isso é uma coisa que falta muito, né? Assim. Eu falo disso porque, assim, a gente pensa hoje em dia no herói como sinônimo daquela figura que vai vencer no final, né? Que é Sim. adorado que vai vencer no final. Mas o herói grego, o originário, ele é a figura que é exaltada de início, mas ele é herói porque ele é importante. E os erros dele são muito impactantes justamente porque ele é importante, né? Mas são os erros que o definem. Que é o caso da Cate Blanchett. Ela é desagradável, né, a personagem, mas ela é importante. E aí, Mas uma curiosidade. como assim, equilibra isso? Uma curiosidade assim. A Michelle falou na quinta. Ela falou o seguinte: olha, tem 20 anos que só ganham o Oscar de atriz mulheres brancas. Desde a Halle Berry, né? Desde a Halle Berry. Aí, quem vai entregar o Oscar de melhor atriz? Halle Berry. Halle Berry. Aí a academia falou assim: não, realmente a Michelle estava certa na fala dela. E eu tô, pra resolver isso aqui, a Halle Berry Sim. vai entregar o Oscar. E foi a hora que a Cate Blanchett entendeu que ela não ganharia. E- Na hora que a Halle Berry chegou ali, subiu. Ela dá um sorrisinho amarelo. E que são esses Perdeu, detalhes, sabe? esses detalhes de roteiro da própria cerimônia que a gente vai percebendo que quando aparece Harrison Ford ali para apresentar melhor filme, eu já falei logo lá no nosso grupo, né? Falei, deu tudo em todo lugar, porque é o Ficção amigo científica. pessoal do Kei Kwan ia Ficção entregar científica. esse... Sim. São Sim. roteiros. Ou né? seja, denúncia, né? O Oscar já sabe, manipula os prêmios. A gente quer contagem aqui dos votos, voto impresso no Oscar. Lembra não quem foi entregar o prêmio pra Vida Bela? Roberto! Não, quem que era? Sofia Loren. Sofia Loren. Ah, olha aí. Sofia Loren. Sofia Loren vai entregar um Oscar. Falei, quem que ela vai entregar? São essas questões. Vocês repararam, assim, que a plateia estava um pouco diferente dessa vez? Eu estava até olhando, assim, umas... É porque tinha uma menina que tinha um negócio assim, que ninguém via mais nada. Uma roupa, você viu? Canalha. Eu acho que eles tentaram colocar... Mas, não, eu tô dizendo assim, porque tem aquela história da selfie do Oscar, não sei se vocês lembram, assim, aí chega tanto de todas aqueles... Com a Ellen DeGeneres, né? Não foi? Aquelas estrelas famosas e tudo mais, e hoje você vê, assim, totalmente diferente, né? É o Oscar da representatividade, né? Mas eu acho que eles tentaram colocar algumas figuras emblemáticas em outros campos de atuação que não no audiovisual, que não no cinema, e até em algum momento fizeram piadas sem graça e desnecessárias. Então, acho que foi o caso, por exemplo, da Malala. Colocaram a Malala e ele vai fazer uma pergunta para ela extremamente desnecessária, perguntando sobre beleza masculina, Sobre e ela Espanha. dá um tapa Sim. na cara dele, dizendo: eu não estou aqui para falar disso, eu falo sobre política. Não foi combinado, não? É claro que foi Eu acho combinado, que a reação do Jimmy Kimmel me faz pensar que... mas é desagradável, Com é ela desnecessário. mesmo. Eles levam um público para enriquecer, Sim. para dar uma diversidade, Sim. uma representatividade, porque daí vamos lá para a palavra do Oscar esse ano, representatividade, mas faz isso de maneira tosca.
A mulher do vestido branco lá é uma negra careca e eles focaram nela porque é a esposa do Will Smith apresentada lá no Oscar desse ano. Então, com um negócio de anjo, né? Com uma auréola branca ainda impedindo metade da plateia de assistir a cerimônia. Mas essas referências, eu acho que a gente tem que prestar atenção porque definitivamente elas não são aleatórias. Tá tudo ali no script, mas às vezes o script não funciona, né? Não adianta estar lá. Então, aí a gente vai Mas fechando esse bloco aqui. Sim. Considerações finais do bloco, que a gente começou falando sobre o Brasil. Não, vamos pro próximo retornos. Acho que teve mais algum retorno importante. O do Ke Huy Quan, que eu acho que é importante a gente marcar, a gente já falou aqui. Acho o Brendan Fraser. Finalmente o Oscar para Michelle Yeoh. E aí vamos pro nosso terceiro bloco para falar um pouco mais sobre essa representatividade. O que é mercado, o que de fato é representatividade. Bora. Próximo bloco. Então, gente, vamos para o nosso bloco final aqui. Já estava me enrolando com a língua aqui. Sobre o Oscar, sobre a maratona do Oscar. E essa questão que nós já abordamos aqui anteriormente, de passagem, que é da representatividade. Dos comebacks, né, dos retornos, do Oscar, da primeira vez de um Oscar para uma mulher asiática. Mas, ao mesmo tempo, a sensação, a gente falava aqui no off, né? De que parece que cada ano eles vão escolhendo uma caixinha, né? Qual vai ser a representatividade da vez. Sim. Então, dessa vez foi a representatividade asiática. E aí, o que vocês têm a... Essa ideia da matéria falando sobre a ausência de pessoas com deficiência dentro do Oscar 2023, já que ganhou o Oscar ano passado. Então, essa ideia das caixinhas retorna, né? Então, agora a gente não vai mais falar nessa temática. Vamos falar agora sobre a Ásia. Então, ano que vem eu não sei, mas sempre terá uma minoria priorizada. Eu acho que isso é interessante, já que também traz visibilidade para esse tipo de movimento e não fica só nessa ótica da população branca americana. A crítica da Michelle 20 anos com mulheres brancas ganhando o Oscar de melhor atriz, né? A última vez foi a Halle. Aí você vai pegar a Halle Berry falando sobre o filme que ela ganhou o Oscar há 20 anos, explicando como ela foi usado o corpo dela nas cenas de sexo, que hoje ela se sente incomodada, sabe? Isso deu um Oscar pra ela Deu um Oscar pra ela e alçou ela ao lugar de Bond Girl logo em seguida, onde a imagem dela era sexualizada no filme. Exatamente, né? E talvez se ela não tivesse feito a época, não ganhasse o Oscar, eles atrelaram muito essa questão. Então, às vezes, a vontade de Hollywood é uma, mas o resultado é outro. Porque a boa vontade não há, eles querem vender mesmo. Questão de vender. Aí eu acho que a gente toca no ponto principal, só considerando que, para além da falta da representatividade das pessoas com deficiência, esse ano também teve uma baixíssima representatividade negra. Então, talvez o único inclusive vencedor... com a Angela Bassett, que era cotada para ganhar, perdendo o Oscar para uma mulher branca. Exato. Que é Jamie Lee Curtis. Que fez um papel com dedos de salsicha chorando. Divertidíssimo. Então, mas... Sim. Talvez, se eu não estiver enganado, o único filme que ganhou, o único Oscar foi dado a Pantera Negra para figurino. Então, é a única representatividade negra desse ano. Ano passado, a proporção foi muito maior. Apesar de que o foco principal, a caixinha principal, foram as pessoas com deficiência, mas a gente teve uma representatividade negra muito maior. Mas voltando, eu acho que a academia, ela foca exatamente no mercado. E daí, se a gente pegar nos takes da cerimônia do Oscar desse ano, a gente vai chegar numa porcentagem muito alta de pessoas asiáticas que estavam ou na plateia, ou nos atores, ou nos apresentadores. Eu nunca vi nada igual. Então, obviamente, foi direcionado, foi intencional, e porque nós estamos falando aqui de Índia, de China e de Coreia, de Ásia, de Sudeste Asiático, que é a grande parte da população mundial. É um nicho de mercado e a academia precisa vender para esse mercado. A Chloe Zhao não ganhou o Oscar de melhor direção, o Nomadland? O que Hollywood fez com a Chloe Zhao? Enfiou para fazer filme da Marvel. Exatamente. Pegou a menina, vai fazer filme da Marvel, sabe? Exatamente. Porque eu vou vender no mercado. Porque eu vou vender no mercado. E aconteceu isso. E vendeu mais na China do que nos Estados Unidos, aqui, o filme. Como é que é o nome?
Os Eternos. Os Eternos. Mas deixa os Eternos pra lá. E agora que eles estão, assim, né, descobrindo, mas abrindo esse espaço que, muitas vezes, vem com essa ideia de que tudo está mudando e nada mais é do que exatamente isso, é o mercado, né? Eles estão vendo que não há como ignorar, né? Que é preciso ter. Então, foi realmente esse Oscar, assim... Tivemos Nato, né? Nato. Se apresentando lá no palco do Oscar. Então, por um lado, tem a coisa do mercado, não é porque eles são legais, são bonzinhos, mas, ao mesmo tempo, eu também vejo a parte positiva, né? Que quando você vê, né? Se vê representado, vê Índia, né? Os asiáticos lá também. Então, mostra que talvez nós, até voltando, né? Nós talvez... também teremos espaço lá. Então, eu acho que é importante e pertinente no momento em que estamos. Acho que o mundo, né, tá caminhando aí para isso. E o Oscar, ele precisa se atualizar, né? Então, para não ficar aquela coisa que é antiga, que só dos brancos, né? E eles estão querendo voltar a ser populares, estão querendo voltar a presidente a da academia é uma pessoa asiática, né? De descendência asiática. Não sei quem é. A presidente atual da academia, ela é uma descendente de chineses. E tem essa questão interessante, porque com as disputas que foram se estabelecendo, você vê que é um Oscar que se falou muito da Michelle Yeoh. Ela virou meio que protagonista desse Oscar. Sim. E, inclusive, numa disputa com a Cate Blanchett, que é uma mulher branca, mas que representava o papel de uma mulher lésbica, numa posição de poder que, inclusive, incomoda ali a muita gente. Muito. Um filme que incomodou muita gente por isso. Então, você teve um certo protagonismo feminino nas discussões desse Oscar. Ou é exagero meu dizer isso? O que você acha? Eu acho que é bem isso mesmo. As narrativas agora, elas estão caminhando muito para esse lado de colocar em pauta, né, a mulher e as mulheres, né, não só a mulher, mas os variados tipos de mulheres, todas essas questões estão sendo colocadas dentro das narrativas, dentro do filme, né? Assim, e a questão que eu te falei da complexidade do personagem também, né? Porque o que acontece? Quando você não trabalha um personagem, você não coloca camadas, você cai no clichê do herói, o vilão, fica dentro de um arquétipo, digamos assim, né? E aí você não se torna uma pessoa, não tem essa complexidade. Então, quando você traz questões de representatividade de segmentos dentro, né, da mulher, né, da questão do feminino, você traz a mulher real, a mulher que está na rua, a mulher que você vê todo dia, né? É a negra, é a lésbica, é a mãe, é a pessoa com deficiência. Então são essas pessoas que você vê e que você se conecta, né? Sai um pouco do Hollywood tradicional e entra para esse mundo mais complexo, digamos assim, dos personagens. Então, e a Kétia também tem diretora de cinema, né? E mulher, e eu acho que a fala dela é importante para a gente ouvir e entender mesmo a problemática com relação ao cinema atualmente, né? Os espaços, a representatividade. E que sempre foi de uma forma e tem mudado com o tempo. Agora está muito pouco ainda, né? Vamos dizer assim. Está muito pouco. Porque eu acho que essa representatividade ainda está na caixinha de precisar representar para resolver o problema. Acho que a gente ainda tem um caminho muito longo para naturalizar essas presenças múltiplas, esses olhares variados. E sair das caixinhas e se tornar hábito. Se tornar natural. Porque ano passado a figura feminina foi extremamente protagonista, esse ano nenhuma diretora concorreu. Exatamente. E eu tô falando do protagonismo feminino, mas nenhuma diretora concorreu. Trazendo exatamente, eu já abri a boca para falar de After Sun, exatamente. Que é um filme da Charlotte. Injustiçado. Escreveu e dirigiu, e um filme injustiçado, exatamente. Traz, inclusive dentro da história dela, exatamente isso que a gente estava falando, a complexidade dos
ser humano, sai da coisa do arquétipo, do personagem simplório e é o ponto de vista da mulher, né? Acho que o único ponto ali foi a Sarah Polley com Entre Mulheres, que ganha como roteiro. Como roteiro, né? Mas é isso. Que é tradicionalmente homens ganharem. Isso. Que é uma vitória importante, mas aí, de novo, né? A gente volta e parece que é a vitória para preencher a caixinha. E a gente precisa sair desse lugar só, né? Mas, infelizmente, a gente vai precisar sair desse nosso bate-papo. Ele já tem que se encerrar. Eu queria agradecer muito a vocês, Kessia, Giovanni, Edi. Enfim, espero não ter atrapalhado a conversa. E que a gente ano passa logo. Olha aí. Que a gente possa se encontrar. A gente só se vê uma vez por ano, só porque vocês sabem. Não, pô, na verdade, eles guardam a gente no almoxarifado ali da Fundação Cultural. Olha, Gustavo, cada ano, quando começa o Oscar... Eu estou o presidente da Fundação, o Oscar, eles Você é o Roberto Carlos da Fundação Cultural. Dá uma lustrada, assim, né? Passa um óleo de peroba nessa cara de pau aí todo dia ali, dá uma lustrada e a gente vem pra cá. Então, que a gente se veja em breve. Agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que assistiu. Venham ao Cine Cultura, acompanhem a programação. Vários desses filmes que a gente comentou aqui passaram e vão passar novamente pela programação do Cine Cultura. Valem muito a pena. E acompanhem o ano inteiro, porque a programação é muito boa. E nos vemos, né? E só antes de vocês encerrar, de fato, ontem naquele nosso grupo lá de WhatsApp fizeram um pedido da gente trazer uns cartazes, né? Acho que foi você, de trazer grandes filmes para o cartaz do Cine Cultura. Então a gente vai programar aí uma mostra de cartazes, trazer Laranja Mecânica, Cinema Paradiso. Ai, que legal! Grandes filmes. Então, fiquem atentos aí. Preços promocionais. Promocionalíssimos. Kessia, palavras finais. Quero só agradecer, queria dizer que para as pessoas venham ao cinema, gente, é muito importante, lembrando que a semana cinematográfica é a mais importante, então quando um filme lança, vá na primeira semana, na semana de estreia, porque se esse filme bomba, ele continua, e esse é o meu recado, que o cinema nacional vai bombar. E você, Edi, antes de você ser congelado ali de novo? Vamos embora esperar, né? Daqui a pouco tem Cannes, vamos ver se a gente pode voltar para discutir Cannes aqui, outros festivais. Eu acho que legal, vamos pensar nisso. E valeu pelo convite, pela Fundação Cultural, fazendo um bom trabalho esse ano. Então, gente, só para passar a programação aqui do Cine Cultura, sexta, sábado e domingo, a gente tem A Baleia às 8 da noite, mas antes, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, às 5h30. Sexta, sábado e domingo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, às 5h30. A Baleia às 8 da noite. Venham, são 2 filmes importantíssimos, imprescindíveis de você assistir. Enfim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, grande vencedor. Então venham assistir, venham pro Cine Cultura. É isso, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.